Eita glória! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja um Influenciador. Nós estamos aqui para fazer diferença, assim como Jesus fez a diferença nesse mundo, transformou ele para melhor. Nós estamos aqui com o nosso canal com a intenção de melhorar cada dia mais a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar, se você não é inscrito, se inscreva no canal, já comenta, já deixa seu like, deixa seu dislike também, se caso você não gostar, não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui para agradar todo mundo, mas nós estamos aqui para agradar a Cristo. Então espero que os vídeos do nosso canal aqui Seja Influenciador esteja fazendo a diferença na vida de cada pessoa que vê qualquer um dos vídeos nosso aqui no nosso canal. Beleza? Já se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é muito importante. Então bora pro vídeo. Ultimamente tem acontecido muitas coisas nas redes sociais que tem me feito pensar o seguinte. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas o que é ser imitador? Eu acredito o seguinte, para mim, no meu caso, Juninho, imitar uma pessoa, a pessoa tem que ser um exemplo extremo daquilo que eu acredito. Ou seja, eu sou uma pessoa cristã, então uma pessoa, para mim imitar uma pessoa cristã, a pessoa tem que ser um exemplo de quem? De Cristo, não é verdade? Só que o mal, eu acredito que o mal da nossa geração é o seguinte, que a gente pega pessoas erradas pra gente ter como exemplo. Ou seja, Paulo falou o seguinte: sejam os meus imitadores. Ele era imitador de quem? De Cristo. Ou seja, um cristão que se diz cristão, então segue o exemplo de Cristo, por que é chamado de cristão? Ou seja, a pessoa só quer um rótulo da religião, do mundo evangélico. Só que ela não é um cristão, porque se ela não segue o exemplo de Cristo, que é o nosso principal exemplo supremo, você não é um verdadeiro cristão. Sabe por quê? Porque a gente quer pegar exemplos de pessoas erradas, sabe? Cantores famosos, atriz, esses popstar gospel, esses popstar evangélicos que existem hoje em dia, a gente quer pegar essas pessoas como exemplo. Aí você fala, tem algum problema pegar alguém? Não tem nenhum problema você pegar alguém como exemplo. Na verdade, eu conheço várias pessoas que não é do nosso ramo cristão, que dão exemplos melhores do que pessoas que se dizem cristão. Eu também conheço pessoas cristãs que dão um excelente exemplo como cristão. Faz aquilo que a palavra manda, sejam meus imitadores. Nós temos que ser imitador de Cristo, não é verdade? Então, hoje, a nossa geração, acredito que a gente tem pegado pessoas erradas para a gente seguir como exemplo. E as pessoas que verdadeiramente dão exemplo de cristão, que segue a palavra de Deus, a gente vê que não é valorizado hoje em dia. Então, diz o outro, o que está ficando mais famoso é esses popstar querendo ensinar coisas no mundo cristão, sendo que não vive o básico, que não vive a palavra de Deus. Como que eu vou pegar uma criatura dessa e tomar para minha vida como exemplo? E você pode acreditar que existe pessoas pegando essas pessoas que se dizem cristão como exemplo para seguir. Só que daí você olha na vida da pessoa. A pessoa tá do mesmo jeito que a outra, só fala. Pessoal, falar, pregar em cima de um púlpito, cantar, não significa nada no mundo cristão. Se você não dá exemplo, se você não vive a palavra de Deus, já era. Não importa o que você faz. O importante para nós é vivermos a palavra de Deus conforme Ele manda. Então, na palavra diz o seguinte, lá em Mateus 5,37 diz o seguinte: seja suas palavras, sim, sim e não, não. E lá em Mateus 5, 13 e 14 diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal é insípido, como se há de salgar? Para que mais pressa, senão para lançado fora e pisado pelos homens? E aí no versículo 14 diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Pessoal, se nós somos a luz do mundo, a referência como cristão tem que ser de dentro do meu interior, de dentro de mim. Ou seja, eu tenho que ser um verdadeiro exemplo de cristão. Não existe esse negócio, que inventaram agora de geração Nutella. Não existe isso no ramo cristão, de cristão raiz e cristão Nutella. Não existe esse negócio de cristão raiz e cristão Nutella. Ou você é, ou você não é. Ou você é da esquerda, ou você é da direita.
Seja suas palavras sim, sim e não, não. Não existe esse negócio da esquerda e direita, não é envolvendo o ramo político não, tá? Da esquerda e direita que eu disse. Você decide, ou você é da esquerda, ou você é da direita, ou você permanece reto no nosso alvo, que o nosso alvo é Cristo. Então, nós, como cristão, temos que ser um verdadeiro exemplo. Se você quer que seus filhos, se você quer que alguém imita os seus gestos, você tem que ser um verdadeiro exemplo como cristão. Não adianta você cantar, não adianta você pregar por aí, sair falando na rua, andar com a Bíblia debaixo do braço, sendo que você não tem uma vida de oração, sendo que você não tem uma vida segundo a palavra de Deus, conforme Deus manda. Então não adianta tudo isso que a gente faz. Só que nos nossos dias de hoje, eu tô aqui no serviço e eu fico vendo se chegou aí. Nos nossos dias de hoje, nós temos pegado pessoas erradas para ser como exemplo para nós. E infelizmente tem muita gente que cai em muitas coisas que tem nas redes sociais. Esse é um dos verdadeiros problemas. Porque no momento que você se batiza, no momento que você tem consciência daquilo que você está fazendo, você entra em uma esfera totalmente diferente. Ou seja, você entra na esfera espiritual. E aí se você se desvia da presença de Deus, ou se você deixa de buscar, etc, etc, você já entrou, não tem como sair mais. Entendeu? Então você entra em uma esfera espiritual que às vezes você não tem conhecimento. E a pessoa que você está imitando não vive a palavra de Deus, não ora, não jejuma, mas aí quer pagar um de popstar pro mundo gospel. Aí eu fico muito bravo com pessoas que realmente não dão exemplo da palavra de Deus, porque isso, se a gente fica triste em relação a isso, a gente que está algum tempinho já na caminhada, agora imagine Deus olhando lá de cima. A pessoa quer falar de Deus, quer pregar, quer corrigir cristão, mas a pessoa, você vai ver a vida da pessoa, a pessoa não vive a palavra de Deus. Isso que é o mais chocante. Hoje em dia, isso está muito comum. Aí você pergunta para a pessoa, qual que é a sua religião? Ah, sou evangélico. Mas aí a pessoa leva a vida como quer levar. Não existe esse negócio de a gente levar a vida como quer levar. Se eu levar a vida do jeito que eu quero levar, eu não estaria na igreja, né? Eu estaria satisfazendo a vontade da minha carne, os meus desejos carnais e essas outras coisas. Mas não, no momento que eu tenho essa consciência de que eu quero isso para minha vida, leva um compromisso sério, pessoal, com a palavra de Deus. Se é realmente isso que você quer na sua vida, para sua vida, para sua família, é construir uma família sólida, uma família segundo o coração de Deus, segue a palavra de Deus que não vai ter falha. Deus vai te abençoar e Deus vai te honrar de maneira que você não espera. Ok? Então, se você quer imitar o exemplo de alguma pessoa, olha para a Bíblia, seja imitador de Cristo, que sem dúvida, na nossa geração que nós estamos vivendo, é o melhor exemplo que podemos seguir. Não tem como. Agora, logicamente, existem pessoas que dão um excelente exemplo como cristão. Essas pessoas sim, nós devemos imitar. Agora, pessoas que ficam por aí dizendo que é cristão, que canta, que prega, e você vai ver a vida da pessoa, a pessoa dá um mau exemplo. Não segue essas pessoas, porque senão você vai se dar mal, tanto na vida espiritual quanto na vida profissional, porque essas pessoas ensinam coisas erradas. Não tem como você ser um cristão e não seguir a palavra de Deus, não seguir a verdade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva, curta e deixe seu comentário aí pra gente conversar um pouquinho em relação a isso. Quais têm sido os exemplos que você tem seguido? Tirando a Bíblia, lógico, né? Que é a bússola do cristão é a Bíblia, mas qual é os exemplos que você tem seguido como cristão? Beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!